parte 2, vamos entrar então propriamente na termodinâmica, né? A gente já deu uma boa relembrada nas transformações gasosas, vimos... Ah, eu prefiro a Duda, né? Eu prefiro a Duda. Mas tudo bem, cada um é cada um, né? Se você se sente bem assim, quem sou eu para te impor um rótulo de Maria Eduarda, né? Pô, ela trocou de celular, professor? Não, esse é o dela, na verdade. O celular, o Galaxy está com o pai dela. Não, é que meu tablet tá com meu pai. Aí É. eu tenho que usar meu celular pra ver a aula e tá no meu Inclusive, a nome. gente tava te aguardando ansiosamente aqui, Dudu. A Vi falou: Ah, peraí que o Dudu tá entrando na sala, que ele muito interessa isso para ele. Então é Maria Eduarda, Eduardo, Maria Eduarda. Mais com esse AK, né? AK Galaxy. AK Galaxy. Nickname, tá ligado? É Galaxy. o nickname, é o nickname do Xbox dela. Você joga CS, né? Com esse nickname, né? Então já vou te procurar lá na nuvem. Ai, ai. Você gosta de um papo, né, Eduarda? Meu Deus do céu. Gosta de um papo. Sempre furado, né? Sempre furado. Claro. Como no. Vamos lá. Se não se deixar, você fica aqui até as 5 da tarde. Não. E aquela risadinha sua, hein? Aquela risadinha, velho, é de matar. Qualquer dia ela abre aí pra fazer a risadinha. De matar, horrível. Eu vou mandar um link. Vocês já viram aquela que foi no Silvio Santos, aquela mulher da risada do Silvio Santos? Vocês já viram esse meme? Esse meme não, esse vídeo? Depois procura no YouTube, risada do Silvio Santos. Não do Silvio Santos, risada no Silvio Santos. É a risada mais engraçada que vocês vão ouvir na vida de vocês, cara. A primeira vez que eu vi o vídeo, eu vi umas 5, 6 vezes, cara, pra continuar rindo. Foi muito legal. Dá uma boa relaxada. Muito engraçado. Vamos lá. Vamos começar falando sobre trabalho. O trabalho para um gás, ele está associado necessariamente a variações de volume, tá? O trabalho relacionado a um gás. Esse trabalho, ele pode ser feito pelo gás ou sobre o gás, né? Por exemplo, um trabalho feito pelo gás é quando o gás naturalmente expande e ao expandir ele empurra um sistema mecânico. Tá? Por outro lado, o sistema mecânico pode empurrar o gás. Nesse caso, Nesse caso, ele vai sofrer uma compressão. Então, nesse caso, você tem um agente externo fazendo trabalho sobre esse gás. Tá? De maneira geral, a gente vai pensar no trabalho da seguinte maneira. Olha só. Vamos imaginar que o gás ele vai sofrer, ele tá confinado dentro do cilindro, tá? A tampa superior é a única que se movimenta, então todo deslocamento vai ser na tampa, tá? As paredes laterais elas não se movimentam e essa tampa ela vai subir uma certa altura. Ela vai subir uma certa altura H, tá? Vamos imaginar que para ela subir essa altura H, o gás ele está exercendo uma força sobre o pistão, certo? Então, quando o gás exerce a força, eu posso calcular o trabalho associado ao gás como sendo a força exercida no pistão vezes o deslocamento dele, certo? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Quando o gás empurra, você tem um trabalho assim, ó.
a força do gás, a força exercida pelo gás, vai empurrar o pistão para cima, e o deslocamento também para cima. Concorda? Então, nesse caso, o ângulo entre os dois, a força e o deslocamento, que seria a altura, na verdade, é zero. Então, eu posso dizer que o trabalho do gás ele é igual a força vezes H vezes o cosseno de zero, que é 1. Tá? Beleza? Só que a gente também sabe, pela definição de pressão, que a gente viu até na hidrostática, que a pressão de um gás é a força que as partículas do gás exercem sobre uma determinada área. Então, no lugar da força, eu posso fazer a seguinte substituição. Ó. É igual a pressão vezes a área do cilindro, que seria, né, no caso, vezes a altura que o cilindro andou. Tá? Só que, gente, quando o cilindro se desloca uma certa altura, ele, na verdade, essa altura deslocada faz com que o gás experimente uma variação de volume. Né? A área da base vezes a altura seria o volume que o gás variou. Então, o trabalho realizado por um gás, ele é igual a P vezes ΔV. ΔV. Tudo bem? A partir daqui, começa a surgir na termodinâmica uma das coisas que o pessoal não gosta muito, que é a parte de sinais. Como a gente está falando de energia, isso já aconteceu na termologia, onde a gente teve que estipular lá que o calor ganho é positivo e o calor perdido é negativo. Porque a gente está associando o calor com variação de temperatura lá, né, no quimacete. Aqui eu vou pensar o seguinte, ó. Se o gás expande, expansão. Se o gás sofre expansão, você concorda que a variação de volume é positiva e, portanto, o trabalho vai ser positivo. Toda vez que o gás sofrer expansão, o trabalho é positivo. Tá? Quando o gás sofre contração, opa. Ou seja, quando o gás experimenta uma variação de volume negativa, o trabalho é negativo. Né? Tá? Ele sofreu contração, por exemplo, ele pode estar sofrendo contração porque ele está resfriando, ele pode estar sofrendo contração porque tem alguém empurrando ele, tá? De todo modo, o trabalho é negativo. Beleza? Bom, essa equação, ela tem a sua utilidade até a página 2, tá? Vamos lembrar que, para o sistema internacional, a pressão ela vai ser dada em Newton por metro quadrado, tá? E o volume é dado em metro cúbico. Então, olha só como é interessante, né? O trabalho é P vezes ΔV. Se eu pegar a unidade de pressão e multiplicar pela unidade do volume, o que eu tenho aqui? Cancela o metro quadrado com metro cúbico, fica Newton vezes metro, que é a unidade de trabalho, ó. Joule. Isso aqui é o Joule. Tá? Isso é Joule. Tudo bem? Beleza? Podem tirar print para a gente continuar falando da questão do trabalho. O que eu estava falando para vocês é o seguinte. A fórmula do trabalho, né, ela é útil em algumas situações. Que situações eu estou dizendo especificamente? Para que eu consiga aplicar essa fórmula, tem uma condição muito importante. Essa pressão aqui não pode variar, ó.
Então, calcular o trabalho por essa fórmula, você só vai fazer em processos isobáricos. Se o gás sofrer uma expansão isobárica, uma contração isobárica. Peraí, deixa eu ver aqui. Esse é o primeiro slide pós-intervalo. Exatamente. Ele mesmo. Tá? Não teve nenhum antes, não. Pode já começar a aula com ele. Então, gente, essa fórmula do trabalho, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque ela só vai ser útil para processos isobáricos. Só que, na prática, muitas vezes um gás não vai sofrer um processo isobárico. Ele vai ter uma variação de volume, mas acompanhada de uma variação de pressão. Tá? Então, eu vou trocar de tela aqui, tá? Vamos dar continuidade aqui à análise do trabalho. Ó, esse é um caso mais próximo da realidade. Tá? O gás ele sofre um processo com mudança de volume associado a uma mudança de pressão. Tá? E vai mudar a temperatura, porque imagina que aqui seria uma isoterma e ele pula para uma outra isoterma. Então, meio que está mudando tudo aqui. Tá? Nesse caso, o trabalho é calculado pela área. O trabalho é calculado pela área do gráfico. Tá? A área do gráfico PV é numericamente igual ao trabalho. Tudo bem? Beleza? Aqui um comentário que eu venho fazendo esse comentário desde a aula de cinemática. A área de um gráfico, do ponto de vista de cálculo, equivaleria a você multiplicar as duas grandezas. Tá? Todo gráfico em que você está tirando a área para achar alguma coisa, o que você está fazendo na prática é multiplicando a grandeza do eixo X com a do eixo Y. Como o trabalho é PV, né? Só que, na verdade, o conceito mais refinado do trabalho seria: o trabalho é um produto da variação do volume com a variação da pressão. Né? Seria mais precisamente falando sobre isso. Tá? Então, eu estou multiplicando a pressão com o volume. Ok? Muita atenção para a setinha. Tá? Porque, veja, a gente acabou de, não convencionar, mas de perceber que os trabalhos podem ser valores positivos ou negativos, depende do que o gráfico do que o gás está sofrendo. Né? Então, quando o gás sofre uma expansão, a setinha ela vai para a direita. Como esse exemplo aqui. Quando ele sofre uma contração, a setinha vai para a esquerda. Né? Você tem, na verdade, a seguinte situação. Possibilidades, ó. Você tem um gráfico PV. Assim, qualquer, né? Vamos supor, o gráfico vem do ponto, o gás vem do ponto A para o ponto B, passando por um processo assim, certo? Nesse caso, ele está expandindo. Então, você tem ΔV positivo, trabalho positivo. Quando que você vai perceber o contrário? No gráfico. Com a setinha. Então, o gráfico PV, onde ele sai de um ponto para outro. Então, ele sai do ponto A para o ponto B, fazendo esse caminho, ó. Tá? Então veja que a área ela é sempre calculada abaixo da curva. Área, certo? Só que quando o gás evolui nesse sentido, na expansão, essa área vai ter um valor positivo.
Quando o gás evolui no sentido contrário, de A para B, nesse sentido aqui, então ele sofre uma contração, logo o trabalho é negativo, logo a área que você vai calcular, ela será um número negativo. Você vai calcular o valor da área, geralmente eles põem aqui trapézios, né? Geralmente trapézios. Às vezes você tem que dividir a área em vários trapezinhos. É que nem na cinemática, quando a gente calcula o ΔS, né? Pela área do gráfico. É a mesma ferramenta matemática que você está usando lá, tá? Beleza, tudo bem. Até aqui tranquilo, então, né? Trabalho positivo, trabalho negativo, associado a variações. E também tem uma questão aqui, né? Que a gente pode, digamos assim, completar uma observação. Em processos isométricos, o trabalho é zero. Se o gás não variar o volume, ele não se movimenta. Ele não empurra o êmbolo. Né? Um processo isométrico é um processo em que o volume é constante. Então pode acontecer. Se o gás está preso, ele não tem como se movimentar, ele não está realizando o trabalho. Tá? O trabalho é zero. Tranquilo? Tudo bem? Bom, agora vocês podem tirar print da figura que agora ela está completa. O que eu preciso agora é fazer esse gás trabalhar em ciclos. Tá? As máquinas térmicas, elas operam em ciclos de operações. Tá? O que é um ciclo de operação? É uma sequência de transformações gasosa, onde ele parte de um estado, evolui para outros estados, mas retorna ao estado inicial de origem. Né? Aquele exemplo daquele exercício que nós fizemos na primeira parte da aula, o primeiro exercício, né, era um ciclo. Tá? Os ciclos, eles são expressos em gráficos PV, geralmente em gráfico PV. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse aqui é um ciclo. Tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, que o ponto A seja o estado inicial do gás. Tá? O gás vai de A para B, e aqui ele já está no outro estado. Depois ele é transformado de B para C, depois ele é transformado de C para D e de D para A. Tá? Isso aqui é um ciclo, tá? De transformação. Os ciclos, eles podem ser expressos no sentido horário ou no anti-horário. Daqui a pouco a gente vai, aos poucos, vamos falar mais sobre isso, tá? A diferença de um para o outro. Espera aí, opa, voltando. Vamos pegar esse ciclo horário aqui. Vamos descrever o que está acontecendo com ele. Ó. AB. AB, ele sofreu uma expansão isobárica. Concorda? Ele expandiu isobaricamente. Quer dizer, a pressão é constante e o volume aumentou. Tá? Então, aqui você concorda que esse carinha fez trabalho positivo? Tá bom. De B para C, o que aconteceu com ele? Olha, ele diminuiu a pressão num volume constante. Para ele ter diminuído a pressão, provavelmente com volume constante, ele deve ter sofrido algum resfriamento. Deve ter sofrido algum resfriamento. Então aqui você tem uma queda de pressão a volume constante. Queda de pressão a volume constante. É uma transformação isométrica. Se há uma transformação isométrica, o trabalho nesse pedaço é zero. Né? Quer dizer, ele fez um trabalho para expandir, mas nesse processo aqui ele não fez trabalho. Tá. Aí ele passa para a terceira situação, ele vai de C para D. De C para D,
ele sofre uma contração isobárica. Contração isobárica. Contração isobárica. Nessa contração isobárica, o trabalho foi negativo. Porque ele diminuiu o volume. Ele diminuiu o volume. Tá? E aí ele vai voltar para o estado inicial, DA. DA. Ele aumenta o volume, ele aumenta a pressão bruscamente, sem mudança de volume. Né? É uma transformação isométrica de novo, aumento de pressão a volume constante. Aumento de pressão a volume constante. Trabalho aqui é zero também. Tudo bem? Agora presta atenção. O trabalho do processo AB, ele é dado por toda essa área aqui, ó, abaixo de AB, concorda? Ó? Deixa eu fazer um. Todo isso aqui, ó. Se eu tirar a área de toda essa parte aqui, eu tenho o trabalho AB, não é? Ele é um trabalho positivo. Positivo. Tá? Então é a área abaixo de AB. Área abaixo de AB. Tá. O trabalho negativo é a área abaixo de CD. Seria esta área aqui, ó. É a área abaixo de CD. Porque a gente vai perceber o seguinte, né? Se o gás uma hora faz trabalho e outra hora sofre trabalho, a contabilidade vai dar positivo ou negativo. Nesse caso, o trabalho do gás total é positivo. Vocês conseguem entender por quê? Porque, veja, quando você pegar essa área grandona, que é positiva, essa área grandona é positiva, porque ele está expandindo. E subtrair da negativa aqui, ó, que é essa pequenininha, vai dar esse valor. Então, a gente costuma dizer assim, quando o ciclo de operação do gás é horário, significa que o trabalho é positivo. Tá? Isso aqui é o que acontece com qualquer motor. O motor tem que fazer trabalho. O motor ele é feito para fazer trabalho. Então os motores, eles são ciclos, os motores termodinâmicos, né? Eles são ciclos de operação gasosa em que o gás opera no sentido horário, no gráfico PV. Tudo bem? Beleza. Só que existem máquinas térmicas que vão operar em sentido anti-horário, que é o próximo item. Então podem tirar print aqui que eu quero ir para o caso do anti-horário. Aqui é caso 2, tá? Não é caso 1, não. Gente, no caso 2, o gás operando no sentido anti-horário, a gente vai dar meio que uma automatizada aqui, né? Oi. Ah, volto. Beleza? Beleza. Então, ó, a gente já viu que quando o gás anda na vertical, ele não faz trabalho, concorda? Ó, quando ele vai de D para A. Aqui ele partiu de um estado, fez isso, isso, isso e voltou. Tá vendo? Igualzinho. Então, ó, nesse processo o trabalho é zero. E nesse processo também. Então, ó, o trabalho do gás no percurso AB, trabalho do gás no percurso AB, ele é negativo.
Por que ele é negativo? Porque no percurso AB, ele está contraindo. E o trabalho é toda essa área abaixo de AB. Tá? Então, área abaixo de AB. Maravilha. Aí ele passa por BC, que não sofre, não dá trabalho aqui, 0. Então nem vou computar ele. E de C para D, ele expande. Então o trabalho do gás de CD é positivo e corresponde à área abaixo de CD. E depois DA também é 0. Então você concorda que a área que está abaixo de AB, ela é maior em tamanho, né? Em módulo, do que a área que está abaixo de CD? Só que esse valor é negativo. Este valor aqui, ó, ele é negativo. Então, na hora que você somar um número muito negativo com um número pouco positivo, você vai encontrar uma conta negativa. Então, aqui o trabalho é negativo. Então, o trabalho do gás é negativo. Então, a gente guarda a seguinte regra. Se você encontrar um ciclo operando no sentido anti-horário, saiba que é uma máquina térmica que está recebendo o trabalho de alguém, que é a geladeira. A geladeira, o ar-condicionado, né? A geladeira ela faz um processo no sentido contra-espontâneo. Né? O saldo da transformação é um saldo que vai consumir energia. E aí, por que isso é feito? Né? Por que no caso da máquina geladeira, ela precisa de energia? Porque o gás que está fazendo esse evento ali dentro, ele está roubando o calor de um lugar mais frio e dando para um lugar mais quente, que é o que a geladeira faz. A geladeira tira calor de dentro dela, que está frio, e joga para fora. Só que esse tipo de evento é um evento não espontâneo. Tá? Então a gente vai ver, na verdade, que as máquinas térmicas elas podem operar no sentido espontâneo e não espontâneo. Quando uma máquina está operando no sentido espontâneo, o gás está fazendo o trabalho e ela está retirando o calor de uma fonte quente e jogando para uma fonte fria. Isso a gente vai discutir na próxima aula. Tá? Quando a máquina trabalha de maneira contra-espontânea, ela precisa, o gás, ele vai precisar de energia para fazer o que ele precisa, que é tirar calor de uma fonte fria e jogar calor para uma fonte quente. Tá? Beleza? Mas por enquanto a gente está falando só no trabalho. Tranquilo? Podem tirar print para a gente passar para a energia interna do gás. Então, um dos parâmetros é o trabalho. Ok, agora a gente vai falar da energia interna do gás. Pronto. Opa. Não sei, Duda, preciso. Acho que não vai até 11h30, cara. Não sei se vai dar tempo. Acho que vai passar um pouquinho das 11h30. Tá? Do meio-dia não passa. Tá? Eu acho que vai ser difícil terminar às 11h30. Que agora já são 11, né? Já são 11. Vamos lá. Energia interna de um gás. A energia interna de um gás geralmente é representada pela letra U. U. E ela vale 3 meios de nRT. Tá? Como eu disse para vocês, na verdade, essa fórmula eu já apresentei para vocês no começo da aula. Né? Ela apareceu no começo da aula como sendo a energia cinética das partículas do sistema. Né? Eu vou até voltar aqui um pouquinho, só para vocês lembrarem. Rapidão. Aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é energia cinética para N mols. Tá?
Essa energia cinética é a energia interna do gás. Basicamente, num gás ideal, como o gás ideal ele tem todas aquelas condições, né? São partículas monoatômicas, não tem interação molecular, tem uma série de aproximações. Então a gente vai chamar essa energia de energia interna do gás, tá? Essa energia depende então da temperatura, depende do número de mols. Então quanto mais mols você tem ali, mais energia tem, porque faz sentido, né? Se a energia interna, na verdade, está medindo a energia cinética do sistema, quanto mais partículas tem ali, tem mais coisa andando, tá? Eu achei muito legal essa definição aqui, ó, de energia interna. Por isso eu até coloquei aqui para a gente ler juntos. É a soma de várias formas de energia das moléculas que constituem o sistema. Na energia interna, incluem-se, por exemplo, cinética de translação, rotação, energia devido ao movimento dos átomos, energia potencial de ligação, né? À medida que você vai considerando um gás ideal, por exemplo, se o gás é ideal, não tem ligação entre molécula, né? Não tem energia, por exemplo, de rotação, porque o átomo é uma coisa única. Então você vai diminuindo a quantidade de variáveis a ponto de você dizer, olha, a energia interna é a cinética, tá? Mas o que é mais importante na história é perceber que essa energia ela pode sofrer variações. Como é que eu faço a energia interna variar? Então, ó, variações de energia interna. Bom, uma das maneiras de você variar a energia interna é fazendo variar o número de mols. Né? Então, quando escapa o gás, quando injeta um gás, né? No motor a combustão isso acontece. Né? Depois que a gasolina explode, o motor ele entra numa fase chamada de emissão. O motor ele opera em 4 ciclos. Né? Compressão, injeção, compressão, explosão e emissão. Então, durante esse evento, o pistão ele vai abrindo, fechando, então você tem variações de número de mols. Quando um sistema é fechado, como o da geladeira, né, o gás da geladeira ele está confinado. O que resfria a geladeira é um gás que está operando num sentido não espontâneo. Então, o que acontece? Se o ΔN é zero, uma outra forma que você tem de variar a energia interna é variando a temperatura. Variações de temperatura também causarão variações de energia interna no gás. Então percebe que trabalho tem a ver com variação de volume. Trabalho tem a ver com variação de volume. Quando um gás varia a temperatura, a sua energia armazenada interna também varia. Então, quer dizer, essa energia tem que ir para algum lugar. Se um gás sofre um aquecimento, se um gás sofre um resfriamento, essa energia vai para algum lugar. Essa variação ela é perceptível nas vizinhanças, por exemplo. Tá? Beleza? Tudo bem até aqui? Podem tirar print, que a gente vai falar um pouquinho mais da variação de energia interna. Vamos ver aqui. Ó. A variação de energia interna de um gás, ela tem basicamente relação com o trabalho. Tá? E esses dois, vamos dizer assim, essas duas energias, que o trabalho também é uma energia, tem relação direta com o calor que o gás vai trocar com o ambiente. Então, olhando para essas coisas todas, a gente vai juntar e criar a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, na verdade, ela é o princípio da conservação da energia aplicado aqui. Né? Como eu falei para vocês no começo da aula, a conexão entre trabalho e energia ela é feita tanto na mecânica como na eletricidade. Então aqui, qual é a história? Vamos imaginar um recipiente fechado, então o ΔN é zero, tá? Eu tenho um ΔN zero, recipiente fechado.
e o gás vai receber uma porção de calor, tá? Calor. Vai acontecer duas coisas com o gás, tá? Uma delas é o gás vai aumentar a temperatura e vai fazer o gás variar o volume. Então a imagem está mostrando para a gente, né? Se eu colocar um termômetro ali, eu vou ver o gás esquentar e vou ver o gás expandir. Tudo bem. Então significa que toda a energia chamada calor está sendo, na verdade, distribuída no sistema. Uma parte vai fazer o gás sofrer variação de energia interna, e a outra parte vai fazer o pistão se movimentar. Ou seja, vai ser utilizada. Trabalho. A parte que fica presa no sistema, ela não é útil. Ela é convertida no aumento de temperatura e ali ela fica. E ali ela fica, tá? Então, a conservação da energia diz que o calor tem que ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Isso é a segunda lei da termodinâmica. Que você pode usar tudo em joules ou tudo em calorias, né? Então você pode abrir a lei da termodinâmica fazendo assim, por exemplo, ó, Q igual a P delta V mais 3 meios de NR delta T. Tá aqui. Isso aqui explica o funcionamento de uma máquina térmica, né? Isso explica basicamente a conversão de calor em movimento, né? O calor, mas notem uma coisa muito importante. Na prática, não tem como não haver variação de energia interna. As máquinas térmicas sempre vão esquentar. O gás que está lá dentro ele vai esquentar. Então, quer dizer, naturalmente, existe uma espécie de eficiência do processo, né? Então, você tem uma quantidade de energia disponibilizada. Essa energia seria 100%. Não é mesmo? O trabalho é o que você quer. Então, a gente define, a partir da segunda lei da termodinâmica, que o rendimento de uma máquina térmica ele vai ser expresso como sendo o trabalho dividido pelo calor recebido. Por exemplo, a máquina recebe 100 joules e realiza 80 joules de trabalho. Sacou? Os outros 20 viraram armazenados, ficaram armazenados lá dentro da energia interna, tá? Do sistema. Beleza, gente? Muita coisa, né? O povo nem se manifesta. Bom, agora o que a gente vai tentar fazer? Pode tirar print aí, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, sim. É isso mesmo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquelas transformações isobárica, isométrica, e vai ver como é que a segunda lei fica com elas. Né? Aquelas transformações elas são especiais, né? Porque uma tem pressão constante, uma tem volume constante, taranã. Como é que a gente enxerga a segunda lei com elas? E aí nós vamos começar a descobrir algumas coisas muito interessantes. Como diz a nossa amiga Maria Clara, muito interessantes. Então vamos lá. Vamos falar da transformação isométrica. A transformação isométrica é aquela em que ele sobe ou desce, né, no gráfico PV, sem variar o volume. Ok? Então, uma transformação isotérmica, ou melhor, isométrica, ela tem que características? O ΔV é zero. Né? A gente já sabia que numa transformação isométrica, a pressão e a temperatura são proporcionais. Né?
Tipo, se você está fazendo um aumento de temperatura, sei lá, está dobrando a temperatura, a pressão vai dobrar. E assim por diante, né? Tá? Então, a gente sabe que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Tá? Também sabemos que, em decorrência de não ter variação de volume, o trabalho envolvido no processo é zero. Certo? Então, nesse caso, como é que eu escrevo a segunda lei da termodinâmica? Bom, Q igual a trabalho mais ΔU. Então, se o trabalho é zero, significa que todo o calor transferido, trocado, vai ser convertido em energia interna. Então, por exemplo, se o gás perde calor, a variação da energia interna é negativa. Portanto, ele resfria. Tá? Se o calor é positivo, ou seja, o gás absorve calor, a variação de energia interna dele é positiva, portanto, ele sofre aquecimento. Esse caso, né, essas transformações, só isoladamente falando, elas não teriam interesse nenhum para a termodinâmica, né? Isoladamente, porque elas não fazem trabalho, tá? Mas num ciclo, muitas vezes isso vai acontecer. Esse tipo de processo. Ele resfria, aquece. Na verdade, o aquecimento indica que a fonte quente está dando calor para ele, né? E o resfriamento significa que ele está dando calor para uma fonte fria. Tá? Num processo desse tipo. Tá? Beleza? Podem printar para a gente passar para outra. Tá? Já está meio que no finalzinho, tá, gente? Eu só vou analisar as transformações e aí a gente vai encerrar a aula. Então pode até ser que dê para acabar 11h30. Não sei se passar só um pouquinho. Vamos lá. A transformação isotérmica é a mais legal. É a mais legal, porém ela não acontece sozinha assim. Numa transformação isotérmica, o que a gente sabe sobre ela, né? Que a temperatura é constante. Então, peraí. Variação de temperatura é zero. Tá? Você pode sofrer uma expansão ou uma contração. Ô, gente, na expansão, a área do gráfico é positiva. Na contração, a área do gráfico é negativa. Tá? Continua valendo aquela história. Muito bem. A gente sabe que P1 vezes V1 é igual a P2V2, lá do Pivot-Povotó. Tudo bem. E aí vem as consequências, né? Porque se a variação de temperatura é zero, não tem variação de energia interna. E aí... tudo bem, querida. Tudo bem. Depois você pega só esse finalzinho aqui que falta pouca coisa, tá? Falta bem pouquinha coisa, mas beleza, fica de boa. Tá? Se a variação de energia interna é zero, como é que a gente escreve a equação? Q igual a trabalho mais ΔU. Então quer dizer, olha que sonho. Numa transformação isotérmica, todo o calor é convertido em trabalho. Numa transformação isotérmica, todo o calor é convertido em trabalho. Tá? Beleza. Podem tirar print. Deixa eu só colocar aqui, né? Q igual a trabalho. E aí a máquina operaria, né, com rendimento de 100%.
que é um rendimento impossível, né? Porque qual é o problema aqui, né? Qual é o problema? Qual é o problema? Para essa máquina operar, tem dois problemas. Primeiro, o gás vai esquentar. Ele vai esquentar. E isso a gente até consegue resolver de um outro jeito que na próxima aula eu comento. Então, uma parte, teoricamente, ficaria armazenada como energia interna. E outra, para o gás poder contrair de volta, ele vai ter que resfriar. Nesse processo, ele vai jogar uma parte do calor para uma outra fonte fria. Então, quer dizer, ele tem uma perda de calor natural para poder funcionar. Ele vai ter que sofrer em alguma etapa, ele vai ter que resfriar para começar a fazer o ciclo novamente. E nessa que ele resfria, ele joga um pouco de calor para uma fonte fria. No caso do motor do carro, a fonte fria é o ambiente. Então, o próprio fato do motor funcionar faz com que ele perca calor. Tá? Por isso que as máquinas térmicas não operam em rendimentos de 100%. Tá bom? Transformações isobáricas. As transformações isobáricas eu tenho pressão constante, né? Então, P constante. Aqui o trabalho não vai dar zero. Então o trabalho ele é diferente de zero. Tá? A temperatura vai variar. Então esse é o caso, na verdade, em que a segunda lei da termodinâmica ela é aplicada com todas as variáveis aqui, ó. Tá? Você pode ter o gás esquentando, fazendo o trabalho, esfriando, tem todas as possibilidades. Por quê? O trabalho não vai dar zero, o ΔU também não é zero. Porque para pensar, né? Num gráfico PV, se ele muda daqui para cá, por exemplo, ele troca de isoterma. Aqui tem uma isoterma e aqui tem outra isoterma. Então, vai ter variação de energia interna e vai ter trabalho. Tá? Esse é o que os exercícios mais cobram. Beleza? E aqui, você ainda pode se dar ao luxo de calcular o trabalho como P vezes ΔV. Porque a pressão é constante, então nem da área do gráfico você vai precisar nesse tipo de problema. Tá? Beleza? Podem printar para a gente passar para a última transformação importante. A gente viu isobárica, isométrica e isotérmica, né? Essa daqui é a queridinha. A que eu vou mostrar agora. É uma transformação que se chama adiabática. Adiabática. A transformação adiabática, ela é muito comum em máquina térmica. Por quê? A máquina térmica, ela opera em ciclos. E eu não sei se vocês já perceberam, já devem ter percebido nos exemplos, que os ciclos, eles operam de uma maneira em que uma hora o gás expande, outra hora ele contrai. Uma hora ele expande, outra hora ele contrai. Uma hora ele expande, uma hora ele contrai. E tem as coisas que acontecem no meio tempo. A expansão adiabática é uma expansão ou uma contração, né, rápida. Ela é tão rápida que não há tempo do gás trocar calor com o ambiente. Ele vai, por exemplo, no caso da esquerda aqui, ó, ele está indo de um ponto A para um ponto B, é uma expansão adiabática. Tá? Na atmosfera existem vários eventos que são descritos por expansões adiabáticas. Tá? Por exemplo, quando o ar quente na superfície da Terra é aquecido, ele vai subir, não vai? Quando ele vai subindo, ele vai encontrando regiões de menor pressão, não vai? Chega uma hora que ele sobe a um certo ponto em que ele expande rapidamente. Quando ele expande rapidamente, aquela massa de ar, ele sofre uma expansão adiabática. E nessa expansão ele resfria. É o que acontece, por exemplo, no spray do desodorante. Tá? Depois a gente vai descrevendo isso com mais calma também. Então, as expansões adiabáticas, vamos escrever aqui, ó. Elas ocorrem rapidamente, tanto as expansões como as contrações, de forma que o gás não consegue trocar calor com o ambiente.
tá? Qual a consequência imediata disso? Né? O que vocês vão perceber no gráfico da diabática é que ele circula entre duas isotermas, tá vendo? Ó? Essa curva meio inclinadona assim, ela não é uma isoterma. Ela está circulando entre duas isotermas. Então, não é uma transformação isotérmica, é uma diabática, tá? Então, fica ligado porque, por exemplo, quando o cara quer mostrar que é uma isoterma, ele fala, ah, isso aqui é uma isoterma, ou é uma hipérbole. Porque é muito fácil você confundir isso com isso aqui, ó. Aqui os pontos estão sobre uma isoterma. Então você está vendo de fato uma hipérbole. Isso aqui não é uma hipérbole. É uma coisa. Uma coisa, tá? Gente, para a termodinâmica, olha que interessante o que acontece dessa situação. Então, se não há troca de calor, Q é igual a zero. Se Q é igual a zero, tudo bem? Então, fica aqui, ΔU é igual a menos trabalho. Menos trabalho. Tá? Qual a consequência desta situação? Bom, vamos imaginar o gás sofrendo uma expansão adiabática. Uma expansão adiabática. Quando o gás sofre uma expansão adiabática, pelo fato dele estar sofrendo uma expansão, o trabalho é positivo. Só que como ΔU é o trabalho com sinal trocado, significa que se o gás sofrer uma expansão adiabática, a variação da energia dele é negativa, portanto o gás resfria. Resfria. Tá? Isso explica o spray. Isso aqui explica o spray. Quando você aperta o spray, o gás que está lá dentro, ele está a uma alta pressão e num volume pequeno, certo? Quando você abre a válvula, ele rapidamente expande, porque ele sai para o meio externo. Nesse processo, não dá tempo de trocar calor. Então, o que acontece na verdade? Todo o trabalho que ele fez para expandir, ele conseguiu energia dele mesmo, da energia que estava guardada. Entende? Quando o gás é obrigado a expandir rapidamente, ele, para expandir, ele usa a própria energia. A própria energia. Por isso que ele esfria. Tá? Beleza? Essa expansão é a expansão adiabática. Agora, e a contração? Contração. Na contração adiabática também, adiabática, o trabalho é negativo, porque é uma contração. Se o trabalho é negativo, significa que a energia interna aumentou. Então o gás aquece. O que significa na prática? Se você apertar o gás muito rapidamente, ele vai pegar todo aquele trabalho e armazenar na forma de energia interna. Tá? Essas duas situações ocorrem em máquinas térmicas, que depois a gente comenta na próxima aula. Tá? Tudo bem? Loucura, né? Acabou. Aí, deu, tá vendo? Ah, deu 6 minutos. 6 minutos. Peraí, deixa eu voltar aqui. Calma, perdão. Me empolguei aqui. Calma, calma. O que a gente vai fazer no próximo encontro é mostrar como isso vira uma máquina térmica e fazer exercícios, tá?
Eu vou mandar de novo para vocês o slide na terça-feira, porque vai ter complemento. Eu vou aumentar os slides, vou colocar mais coisas aqui.